Graça e paz, Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nesse momento adentrou este vídeo, convido a você a tirar 10 minutinhos para então estar dedicando um pouco do seu tempo ao Senhor Jesus, para que Ele possa então trazer a paz, a alegria ao seu coração, qual muitas das vezes nós sabemos que precisamos. Então convido a você a ficar até o final deste vídeo. Eu creio que a palavra que eu vou trazer para o seu coração é uma palavra que vai lhe trazer um grande reinvestimento. Amém? A palavra que eu trago hoje está lá em Êxodo, capítulo 33, o versículo 14, onde a palavra de Deus vai falar assim: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus está falando aqui com Moisés, onde Deus se compromete em ir com Moisés. Mas não só ir com Moisés, como ao mesmo tempo dar descanso a Moisés. Deus não só vai com Moisés, como promete dar descanso a Moisés. Deus ele só não promete somente estar conosco, como também a nos dar descanso. Provavelmente você que adentrou neste momento, nesse vídeo, esteja sobrecarregado, esteja cansado, aflito, oprimido. Então eu convido a você, não saia deste vídeo, porque Deus irá falar com você. E aqui Deus já traz uma promessa de que se assim ele estivesse com Moisés, assim ele o iria dar descanso. Se assim Deus está conosco, assim há uma promessa sobre as nossas vidas, de que nós teremos descanso. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que porque Deus estava com Moisés, não é que Moisés não tinha que se mover. Não é que Moisés não tivesse que trabalhar, fazer aquilo que então ele estava pedindo. Mas o descanso de Deus é referente à providência, é referente em Deus estar presente em meio aos momentos mais difíceis. É no momento que você até então se encontra em uma situação adversa, em uma situação deprimível, uma situação de extrema dificuldade, de ali então você sair daquela situação. Então, ao mesmo tempo, é você se deparar com a situação onde para você seria impossível você sair daquela situação. Mas ao mesmo tempo você ter o entendimento se Deus então está com você, você descansar entendendo de que Deus irá dar uma saída. É você entender de que no momento que Moisés sai do Egito juntamente com aquele povo, o qual Deus então libertou, quando ele chega diante do mar, ele olha para um lado é deserto, outro lado é montanhas rochosas. Ele olha para trás e vê o exército de Faraó e olha para frente e vê o mar. Para ele não existia saída, para aquele povo não existia saída. Provavelmente você esteja vivenciando algo desse tipo. Você esteja encurralado, como se chama, o ditado mais popular. Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para trás e vê que o gigante se aproxima. Você olha para frente e vê que não pode dar mais um passo, porque se você der, você pode se afogar. É nesse momento que então vem a confiança de você entender de que Deus irá prover. E o descanso que antes você não tinha, você passar a ter, onde Deus irá à sua frente. Para abrir o mar, assim como abriu um mar para Moisés e o povo passar. Deus não só abriu o mar, como Deus tirou água de uma rocha, onde para nós, ou para aquele povo, seria impossível de que em uma rocha pudesse sair água de uma rocha. É a gente entender que até mesmo Deus faz
cair maná do céu. A presença de Deus traz descanso. A presença de Deus traz descanso em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio aos desertos. Provavelmente você esteja, mas eu tenho clamado. Eu pergunto a você, será de que antes de começar-se a surgir esses problemas, será que você tinha Deus? Ao ponto de você dizer, Deus está comigo. Se Deus está comigo, terei eu descanso. A presença de Deus está comigo. A questão é que muitas das vezes nós começamos e nós fazemos coisas sem que então peçamos para que Deus esteja conosco, porque até então Moisés pediu para que Deus estivesse com ele, porque se assim Deus não estivesse com ele, ele mesmo disse para Deus que ele não iria dar um passo. E quantas das vezes nós temos dado passos sem então convocar, sem então clamar, sem então pedir a presença de Deus para o próximo passo que nós vamos dar. Provavelmente você esteja vivendo uma situação de adversidade, de lutas, porque no momento que até então você achou de que você pudesse dar um passo onde você achava que seria o mais provável, seria realmente isso que se deveria ser feito, você deu este passo sem então consultar a Deus, sem assim pedir a presença de Deus, sem então colocar Deus como principal, para que assim a presença dele lhe trouxesse descanso no momento da adversidade. Mas eu convido a você neste momento, independente do que aconteceu, do que esteja acontecendo ou do que venha acontecer, que você traga Deus como alguém que você não pode jamais dar um passo sem que Ele esteja com você. A presença de Deus lhe trará descanso. A presença de Deus já está sobre a sua vida. Porque até mesmo em meio às adversidades, você ainda está de pé. Você ainda está podendo ouvir o que eu estou falando. Você está podendo enxergar, ou até mesmo se não está podendo enxergar aí do outro lado, mas você está ouvindo. A presença de Deus pode lhe trazer a visão, a presença de Deus pode trazer a audição, a presença de Deus pode lhe trazer a cura que provavelmente você esteja precisando, possa trazer a libertação que você esteja precisando, possa trazer a restauração que você esteja precisando, possa trazer a providência que você esteja precisando. E a presença de Deus pode restaurar o seu casamento, pode restaurar as tuas finanças. A presença de Deus pode lhe trazer o descanso que você precisa. Somente clame, somente receba esta palavra como se a presença de Deus já estivesse sobre a sua vida. E a partir de então, não dê um passo sem que então a presença de Deus esteja com você, sem que então você tenha Deus como o fundador dos seus projetos, como o principal da sua vida. Não deixe para clamar a Deus depois que tiver simplesmente o problema, aí tomando de conta da sua vida. E aí muitas das vezes as pessoas só vêm lembrar de Deus nesse momento, mas tenha Deus em todos os momentos da sua vida. Tenha a presença dele para que haja descanso sobre a sua vida. A palavra de Deus fala em Mateus, capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então vai até a Ele, porque Ele é o descanso. Ele lhe dá descanso. Amém? Receba esta palavra, 10 minutinhos com Jesus. Estarei orando por sua vida. E se você se sentir tocado, entender de que esse vídeo pode abençoar alguma outra vida, que você compartilhe. Amém? Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, assim como tem me visitado, Pai, assim como tem estado comigo, Senhor, assim como o Senhor tem me dado descanso, Senhor, em meio às lutas, em meio às aflições, às tribulações, Pai, o Senhor tem me dado descanso, Senhor. Assim te peço, Pai, que venha sobre a vida do teu filho, da tua filha que me ouve neste momento, Senhor. Que a tua presença esteja com eles, Senhor. Que ele receba de ti o descanso, Pai. Que ele receba de ti o descanso, Senhor.
e que ele tenha certeza, Pai, de que assim esta situação, Pai, que tem o trazido, Senhor Deus, oh, Pai, sobrecarga, que o Senhor, que ele venha, Pai, entender de que o Senhor o dará descanso, Senhor, colocando tudo que está fora do lugar, no lugar, Pai. É isso que eu te peço, Pai, entregue em tuas mãos a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.